Olá pessoal, Ferreiramoto falando. Antes de começar este vídeo, tem um aviso que eu preciso dar. Quem não viu o capítulo anterior, o card está aqui em cima para acessarem. E outra coisa, pelo fato da imagem original não ser de propriedade minha e sim de outra pessoa, eu substituí por esse desenho representando a própria história, para assim poder publicar livremente sem problemas. Se inscrevam, deixem o like, deixem um comentário e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Tendo dito isso, bora pro vídeo! Sidney Sheldon, o Ditador, capítulo 4. Quando já ia tomar um gole, Ed teve uma ideia e largou o copo na mesa. Quantos jornais temos em Amador? Perguntou ele. 3. Naveiro lançou um olhar furioso para o Capitão Torres. Mas o meu é o único que tenta noticiar a verdade. Ele tornou a levantar o copo. A liberdade de imprensa. Ed também levantou o copo. A liberdade de imprensa. Naveiro viu Ed levar o copo aos lábios de novo, mas Ed teve outra ideia. Tornou a largar o copo na mesa e olhou para o Capitão Torres. Não consigo entender o porquê de todos os jornais não poderem publicar o que quiserem, comentou ele. Confundiria o povo, explicou o Capitão Torres. Os jornais devem falar como uma coisa só, e essa voz pertence ao Coronel Bolívar. Ele hesitou e tratou de se corrigir. Isto é, pertence ao senhor. Naveiro se sentia-se frustrado. Queria que o Coronel Bolívar tomasse o veneno. Ergueu o copo mais uma vez. Um brinde ao povo. Ed ergueu seu copo. Um brinde ao povo. Naveiro inclinou-se para frente, os olhos fixados em Ed, ordenando-lhe mentalmente que bebesse o vinho. Ed largou o copo na mesa e tornou a virar para o Capitão Torres. A censura é uma coisa ruim, disse ele. Os jornais devem ser livres para publicarem o que quiserem. O povo deve ser livre para ler o que quiser. Ed chamou o mordomo. Traga-me papel e caneta. Para que deseja o papel e caneta? Indagou o Capitão Torres, bastante preocupado. Vou mudar as coisas, respondeu Ed. Daqui por diante, os jornais podem publicar a verdade. Não pode fazer isso, gritou o Capitão Torres. Mas subitamente ele compreendeu que não podia dizer o que pensava. Acha mesmo que uma ideia sensata mudaria tudo agora, coronel? Por que não esperar por 1 ou 2 semanas? Não, insistiu Ed. Vamos cuidar disso imediatamente. O mordomo entregou-lhe caneta e papel. Aqui estão, senhor. Obrigado. Ed começou a escrever. Ao terminar, leu em voz alta o que pusera no papel. Aos jornais de Amador. Desta data em diante, toda a censura será abolida. Terão liberdade para publicar o que quiser. Não haverá qualquer punição. O Capitão Torres empalideceu-se. Não pode.
mas ele foi incapaz de acrescentar qualquer outra coisa. Naveiro permaneceu sentado, atordoado. Fala mesmo sério, Ramon? Claro que sim. Daqui por diante não haverá mais censura. O Capitão Torres estava atônito, incapaz de falar. Pensou: o Coronel Bolívar vai me matar quando sair do hospital. Não havia mais nada que pudesse fazer para impedir o que acontecer agora, sem admitir que Ed não era o coronel de verdade. Ficaria acuado em sua própria trama. Daqui por diante o povo lerá a verdade nos jornais. Ed levantou o copo com vinho. A verdade. Horrorizado, Naveiro observou Ed levar o copo aos lábios. Levantou-se de um pulo, derrubando o copo de sua mão. Oh, desculpe, balbuciou Naveiro. Como sou desajeitado! Ele tentou enxugar o vinho do uniforme de Ed. Não se preocupe, disse Ed. Nenhum mal foi causado. Naveiro pensou. Quase matei este homem. Ele acabara de devolver nossa liberdade. Como meu cunhado mudou! Mil perdões, murmurou ele. Não se aflija, por favor, disse Ed. Acidentes acontecem. O Capitão Torres observava os dois, pensando: não me pareceu um acidente. O que está acontecendo aqui? Mas é claro que ele não tinha como saber que o vinho fora envenenado e que Naveiro acabara de salvar a vida de Ed. Terminando o almoço, Naveiro disse ao homem que julgava ser o Coronel Bolívar: não tenho palavras para agradecer, Ramon. Fez uma boa coisa hoje. Uma boa coisa para o nosso país. Não foi nada, respondeu Ed modesto. Naveiro pegou o papel em que Ed assinara Coronel Ramon Bolívar e disse: providenciarei para que todos os jornais publiquem isso na primeira página imediatamente. Furioso, mas impotente, o Capitão Torres não disse nada. Ed e o Capitão Torres ficaram a sós. A vontade do capitão era matar o ator. Só que não posso fazer isso por enquanto, pensou ele. Mas assim que o coronel de verdade receber alta do hospital e voltar ao palácio, vou matá-lo. E farei de uma forma lenta e dolorosa para que ele sofra bastante. Aposto que o coronel vai ficar satisfeito ao saber disso quando deixar o hospital, comentou Ed. Não acredito que ele saiba o que está acontecendo. Coronel Bolívar me parece um homem decente. Nunca permitiria que alguém tratasse os jornais dessa maneira. Capitão Torres teve de fazer um tremendo esforço para manter o controle. É verdade, tenho certeza de que o Coronel Bolívar ficará muito satisfeito. Ele quase engasgou com as palavras, mas pensou: o mal não é irremediável. Assim que sair do hospital, o Coronel Bolívar baixará outra ordem, restabelecendo as regras antigas. Numa ditadura, os governantes é que dizem ao povo o que eles devem pensar. O que há na minha agenda para o resto do dia? Indagou Ed. Nada, respondeu o Capitão Torres, num tom ríspido. Afinal, não queremos que se canse demais. Deve repousar.
É uma boa ideia, concordou Ed. Preciso me ausentar por 1 ou 2 horas. Pode fazer o favor de permanecer em seu quarto? Não fale com ninguém, ninguém mesmo. Não há como prever em que encrenca o ator idiota poderá se envolver. Está bem. O Capitão Torres foi ao hospital. Assim que ele se retirou, Ed pegou o telefone e ligou para Mary. Arrependia-se de tê-la deixado sozinha quando se encontrava prestes a ter o bebê. Sentia-se como um desertor. Ela atendeu quase no mesmo instante. Olá, querida. Ed, não imagina quanto estou contente por ouvir sua voz. O espetáculo continua correndo bem? Mary nem sonha como está indo bem, pensou Ed. Só que era um espetáculo diferente agora. Em vez de Marvel Lady, era Meu Bom Coronel. E ele tinha o papel principal. Vai muito bem e todos me adoram. Tenho tanto orgulho de você, querido. Ela se sentia ainda mais orgulhosa quando ele lhe contar o que realmente fez. Pensou Ed. Sente-se bem, querida? A porta foi aberta. Uma criada em trajes sumários entrou no quarto. Era bonita e tinha um corpo sensacional. Aproximou-se de Ed e sussurrou. Olá, querido. Estou bem, mas sinto saudades, respondeu Mary. Quero que volte para casa o mais depressa possível. A criada acariciava a perna de Ed. Não faça isso, murmurou ele. Não faça o quê? Perguntou Mary. Não era com você que eu falava, explicou Ed. Com quem era, então? A criada passava os dedos pelos cabelos de Ed. Falei com um dos mordomos. Mordomo? Onde você está? Um dos mordomos da peça. Estamos ensaiando. A criada roçou os lábios pelo rosto de Ed. Quer parar com isso? Sussurrou ele. Está no meio do ensaio? Isso mesmo. Oh, querido, interrompeu para me telefonar? Mas que marido maravilhoso! A criada abraça Ed. Tenho que ir agora, disse ele nervoso. Está certo, querido. Faça bom ensaio. Farei. Ed desligou e virou-se para a criada. O que está fazendo? Coronel, mandou que eu viesse passar a tarde em sua companhia de novo. Ed lembrou-se de repente quem era. Ou melhor, quem não era. Mudei de ideia, declarou ele, num tom mais ríspido do coronel. Tenho muito a fazer. E amanhã? Não, também estarei ocupado. Eu a avisarei. Está bem. A mulher fitou anuada. Acho que não me ama mais. Quantas mulheres o coronel tinha? Especulou Ed. Ele observou a criada se retirar. Era uma situação tentadora. Ao seu redor, todas as mulheres que quisessem levar para a cama. Mas não farei isso. Continuarei fiel à minha esposa. E no mesmo momento em que pensou isso, a esposa entrou no quarto. Isto é, não a sua, mas a do coronel. Ela vestia um negligê transparente. Querido, meu irmão acabara de me telefonar. Contou-me
a sua decisão maravilhosa de dar liberdade de imprensa a todos os jornais. Não haverá mais censura. Não foi nada, murmurou Ed, modesto. Nada? O povo de Amador ficará emocionado. Foi uma coisa magnífica que você fez. Ela chegou mais perto. Acho que te julguei mal, Ramon. Pensava que só se interessava pelo poder, mas percebo agora que se preocupa com as outras pessoas. A mulher deu um passo à frente, pôs a mão nos ombros de Ed. Agora gosta de mim, querido? O nervosismo de Ed era intenso. Claro que gosto. Ela suspirou. Oh, Ramon, tenho sentido tanto sua falta. Vem pra mim essa noite? O perfume era inebriante. A mulher estava quase colada em Ed. Ele sabia que precisava tirá-la do quarto antes que fosse tarde demais. Veremos. Ela sorriu. Oh, querido, beijou nos lábios. Oh, querido, beijou nos lábios. Ficarei à sua espera. Ele observou-a sair do quarto e se perguntou: o que farei agora? Decidiu que precisava respirar um pouco de ar fresco. Percorreu o longo corredor e passou por uma porta lateral. Tinha a impressão de que o palácio era o maior prédio que já vira. Parecia se estender por quarteirões. Foi andando pelo lado do prédio e chegou a um portão de ferro, com um guarda parado na frente. Assim que ouviu, o guarda assumiu a posição de sentido. Boa tarde, disse Ed. O guarda fitou surpreso. O coronel Bolívar nunca lhe dirigia a palavra antes. Boa tarde, coronel. O que há por trás do portão? Indagou Ed. A surpresa do guarda aumentou. O que há por trás do portão? Isso mesmo, o zoológico. Seu zoológico. Abra o portão, disse Ed. Eu gostaria de vê-lo. Pois não, coronel. O guarda pegou uma chave, inseriu na fechadura e abriu o portão, com um rangido. Deve ser divertido, pensou Ed. Quero saber que espécie de animais existem ali. Ele passou pelo portão e descobriu-se diante de uma escada de pedra íngreme e se perguntou: por que guardam os animais lá embaixo? Desceu as escadas, sentindo um cheiro horrível. Ao chegar lá embaixo, parou no mesmo instante e olhou ao redor, espantado. O zoológico se tratava de 20 celas abarrotadas de pessoas, a maioria em farrapos. O choque de Ed era profundo. Havia 4 guardas armados ali e um deles se adiantou apressado. Coronel Bolívar, não avisaram que viria. Não se preocupe, Ed foi até a primeira cela. Por que esses homens estão aqui? O guarda ficou perplexo. Afinal, fora o coronel quem os mandara para a prisão. São todos criminosos perigosos, coronel. E quase todos esperam para serem enforcados ou fuzilados. O guarda sorriu. Às vezes nós deixamos escolher. Ed sentia-se horrorizado. Está querendo dizer que todos esses homens vão morrer? Claro, coronel, foram ordens suas. Havia 2 homens na primeira cela, um deles apenas um rapaz, ainda na adolescência,
enquanto no outro era um idoso. Ed perguntou ao rapaz: Por que está aqui? O rapaz fitou ao responder: Eu falei ao senhor que estava arruinando o país. É a verdade, mas morrerei por isso. Ed se manteve calado por um longo momento. Depois virou-se para o velho. E por que você está aqui? Não se lembra? Cuspi no seu carro quando passava. E vão matá-lo por isso? Vão. Ed não podia acreditar no que acabara de ouvir. Que tipo de homem ele estava representando? Foi andando pelas celas, interrogando cada prisioneiro. As histórias eram quase iguais. Todos haviam cometido o erro de criticar o ditador e iriam morrer por isso. Eu disse que não havia o suficiente para comer. Chutei um soldado quando levaram meu filho. Roubei pão para dar para os meus filhos. Recusei-me a servir o exército. E por essas coisas, pensou Ed, todos serão executados. Não havia ali um único criminoso de verdade. Ed virou-se para um dos guardas. Dê-me o papel e caneta, por favor. Pois não, senhor. O guarda atendeu imediatamente e ele escreveu: Declaro que agora todos os prisioneiros detidos nas celas subterrâneas do palácio liberte-se imediatamente, voltando para suas casas e famílias. Não haverá mais execuções em Amador, sem um julgamento justo. Ao final assinou Coronel Ramon Bolívar e entregou o papel ao chefe dos guardas. O guarda leu, os olhos esbugalhados. É mesmo sério, coronel? O que você acha? Indagou Ed, em sua melhor imitação da voz do coronel. Ousa questionar minha ordem? Não, senhor. Quando deseja que eles sejam soltos? Agora mesmo. E quero que providencie para que todos voltem sãos e salvos para suas casas. Pois não, coronel. Ed virou-se para os homens nas celas e declarou: Uma terrível injustiça foi cometida contra vocês, e tentarei dar um jeito para que isso nunca mais aconteça. Estão livres agora, podem voltar para casa. Os homens não podiam acreditar em tanta sorte. Começaram a chorar e a aplaudir. Ed ficou parado ali, observando o chefe dos guardas abrir as celas e soltar os homens. Tenho certeza de que o coronel Bolívar ficará feliz ao saber disso, pensou ele. No hospital, o capitão Torres conversava com o coronel Bolívar. Quando será a operação? Daqui a pouco. O que está acontecendo no palácio? Como o idiota do ator está saindo? Muito bem. O capitão não ousava contar ao coronel o que descobrira. Já soubera o que ocorrera com as crianças do orfanato, com os camponeses, e se sentira furioso com o ator. Mas não havia nada que pudesse fazer até o coronel Bolívar voltar ao palácio. Por isso preferiu se calar. Todos acreditaram que é o senhor. Ótimo! Exclamou o coronel Bolívar. Diga a ele que continue esse bom trabalho. O médico entrou no quarto. Vamos começar a prepará-lo para a operação, coronel. Estou pronto. O coronel olhou para o capitão Torres.
Não se preocupe. Tudo vai dar certo. E quando eu sair daqui, as coisas voltarão a ser como antes. Mas o capitão não podia deixar de se preocupar. Não tenho tanta certeza assim. Ao voltar das masmorras, Ed encontrou a esposa à sua espera. Ela a abraçou no mesmo instante. Oh, querido, acabei de saber o que fez pelos prisioneiros. Você é maravilhoso e parece melhor ainda a cada minuto que passa. Desculpe tê-lo julgado errado. Não foi nada, murmurou Ed. Desculpe tê-lo julgado errado. Não foi nada, murmurou Ed. Nada, devia ouvir as pessoas falando de você. Subitamente tornou-se um herói para todo mundo. Ela chegou mais perto, e o meu também. Obrigado. Ed desvencilhou-se. Boa noite. O Capitão Torres tinha uma falha. Contratar o ator para personificar o coronel foi a ideia sua. E agora a proposta se transformou num desastre. O ator vinha estragando tudo, agindo como se fosse de fato o coronel, mas não havia nada que pudesse fazer sem revelar o segredo. Não tinha outra opção senão aceitar tudo, até que o verdadeiro coronel voltasse ao palácio. E quando isso acontecer, pensou o Capitão Torres, vou esquartejar o idiota com minhas próprias mãos. Tenho de pensar numa maneira de impedi-lo de fazer mais besteiras. Ele teve uma ideia. Vou falar com Ed. Vamos ter um banquete em sua homenagem essa noite. Haverá artistas, bailarinas e algumas coisas para diverti-lo. Grande ideia! Exclamou Ed. O banquete foi sensacional. A comida estava deliciosa. Houve diversos números de variedades, além de bailarinas, como o Capitão Torres prometera. Ed assistiu às exibições de malabaristas e comedores de fogo. Houve até números com animais. Era como um circo. Ed se divertia muito e o Capitão Torres também, pois pelo menos assim o ator não criava mais nenhum problema. O banquete finalmente acabou. Já era tarde, o ator ia direto para a cama, onde não poderia se meter mais nenhuma encrenca. O Capitão Torres levantou-se e disse a Ed: está na hora de dormir. Tem razão, concordou Ed. Boa noite. Boa noite. O Capitão Torres olhou para o relógio. A operação já deve ter acabado. Tudo dependia agora do êxito da operação. Se o Coronel Bolívar tivesse morrido na mesa de operação, tudo estaria perdido. Não haveria mais ditadura. O povo derrubaria o governo e mataria seus algozes. O Capitão Torres foi para seu quarto e telefonou para o hospital. Pediu para falar com o médico que efetuava a operação. Já acabou? Já sim, capitão. O Capitão Torres respirou fundo. E teve êxito? Ainda não sabemos. Como assim? O coronel sobreviveu, mas parou de respirar durante a operação. Entrou em coma. É muito cedo para determinar se seu cérebro foi afetado. O capitão descobriu-se soar profundamente. Quando saberá?
Ele se encontra na UTI. Talvez tenhamos que esperar mais 48 horas para fazer uma avaliação. Entendo. Mantenha-me informado. Certo, capitão. E a linha emudeceu. 48 horas de espera, pensou o capitão Torres. Seria como uma eternidade. Sua vida dependia do que acontecesse com o coronel Bolívar. Ed voltava para seu quarto quando uma linda mulher, usando um elegante vestido, abordou. Olhou ao redor para ver se não tinha ninguém para ouvir, antes de perguntar: Sabe que dia é hoje? Ed pensou por um instante. Claro, hoje é sábado. A expressão da mulher mudou. Não brinque com isso. Brincar com o quê? Ela inclinou-se para frente. Hoje é o dia em que você vai matar sua esposa para podermos casar. Continua no próximo.